Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida. Hoje vamos meditar sobre certas circunstâncias em que nós observamos que o Eterno nos deu capacidade de raciocinarmos e tirarmos conclusões. E ao mesmo tempo nós vemos que as pessoas, ao tirarem as suas conclusões, ou são realmente orientadas pela sabedoria, ou então são orientadas pelos seus próprios interesses e muitas vezes se opõem à verdadeira sabedoria. Vamos ler um texto que mostra um exemplo desse tipo de atitude. Vamos ler o texto na Bessorá de Marcos, capítulo 3, que diz assim: Yeshua foi outra vez a uma sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusá-lo, certas pessoas o observavam cuidadosamente para ver se faria cura no Shabat. Yeshua disse ao homem da mão atrofiada: Venha para onde eu possa ver você. Então Yeshua lhes disse: O que é permitido fazer no Shabat? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles não responderam nada. Então, olhando ao redor e sentindo ira por uns e compaixão por outros, por causa da dureza do coração deles, ele disse ao homem: Estenda a mão. Assim que ele estendeu, a mão foi restaurada. Então os perushim, os fariseus, saíram e começaram imediatamente a conspirar com alguns membros do partido de Herodes sobre como poderiam matá-lo. Olhe só esta situação. O Messias, num ajuntamento de pessoas, havia muitos do povo de Israel, ou seja, várias classes de judeus estavam ali, entre eles a classe dos fariseus, alguns religiosos, estavam então no Shabat. E havia ali um homem com uma mão atrofiada. Não sabemos detalhes sobre a vida dessa pessoa, mas é interessante que as pessoas buscavam oportunidade para acusar Yeshua de não ser o Messias, de ser uma fraude. Queriam ver uma falha dele, que ele falasse alguma coisa que pudessem desacreditá-lo ou até mesmo complicar a sua vida. Pois bem, eles esperavam que ele falasse alguma coisa ou fizesse alguma coisa que contrariasse a Torá, como eles entendiam. Nós sabemos que desde esta época o próprio Shabat era visto já de uma maneira distorcida. Já não era exatamente a sua essência, aquele princípio com que o Eterno estabeleceu o Shabat para o povo de Israel. E já existiam várias regras que eram até mesmo opressoras. E vamos ver este caso. Aquelas pessoas sabiam que havia aquele homem, deveria ser conhecido, que tinha aquele defeito físico. Mas eles estavam querendo acusá-lo por curar no Shabat. E vamos ser sinceros, em que parte da Torá é proibido fazer o bem a uma pessoa? Yeshua não era um curandeiro. Ele não cobrava para fazer alguma coisa. Ele simplesmente manifestava o poder do Eterno porque havia compaixão pelo sofrimento do homem. E ali, chamando aquele homem à frente, ou seja, todos já sabiam que ele ia fazer alguma coisa, Yeshua fez somente uma pergunta: na Torá, é permitido ou é proibido curar no Shabat? Aquelas pessoas eram hipócritas, mas ao mesmo tempo ficaram sem ter o que responder. Qualquer coisa que eles respondessem, eles poderiam se complicar a si mesmos. E diante da ausência de uma resposta, Yeshua simplesmente disse para aquele homem: estenda a sua mão. E na hora que ele estendeu, imediatamente aquela atrofia
sumiu dele. Imediatamente desapareceu, ele foi curado instantaneamente. Ao invés de todos glorificarem ao Eterno, porque um homem com um problema incurável naquela época, e nem sei se seria possível curá-lo nos dias de hoje, mesmo com o conhecimento da medicina que nós temos, viram aquele homem ficar completamente curado. Em vez de todos se alegrarem, alguns, sim, se alegraram e reconheceram a messianidade de Yeshua, que o poder de Deus estava sobre ele. Mas outros fecharam os olhos, não quiseram ver, acreditar, admitir que foi o poder do Eterno que curou aquele homem em pleno Shabat, e na realidade intentaram matá-lo. Pois bem, esse tipo de atitude permanece até os dias de hoje. Quando se fala a respeito de Yeshua, algumas pessoas são tocadas pelo Espírito do Eterno e entendem: Yeshua, de fato, é o Mashiach, que cumpriu tudo o que está escrito na Torá a respeito dele, e que há poder de Deus no seu nome, e que sobre a atuação dele, muitas coisas acontecem em nossas vidas, porque ele é o Mashiach, e ele realmente trouxe para nós uma mensagem importante, não somente de cura, mas principalmente de perdão das nossas transgressões diante do Eterno. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma boa notícia para muitos, outros se fecham e não querem saber disto, não querem mudar a sua opinião, não querem dar ouvidos a nada que contraria os seus interesses e acabam falando mal do Mashiach Yeshua, e ao fazerem isto, estão ofendendo o nosso Criador, porque da sua misericórdia alguns aceitam e outros não. Você deve se posicionar. Você quer dar ouvidos ao Eterno e ouvir as palavras que Yeshua tem direcionadas para você também? Ou prefere ser como aqueles que querem não ver, não ouvir, não aceitar, porque são hipócritas? Eu creio que você não quer ser hipócrita. Então abra o seu coração e receba Yeshua em sua vida, e você vai ver a grande diferença que isso vai fazer. E assim que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.